Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos exaltar a majestade santa do Senhor, glorificá-lo, porque Ele é bom. Ele é conhecedor de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós exaltamos a Ti, ó Deus.
Graça e paz, igreja, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossa lição de domingo passado, só que o texto hoje está lá em João. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 21. Domingo passado nós, só para relembrar um pouquinho, domingo passado nós falamos sobre a pesca maravilhosa. Quando Jesus ele entra no barco de Pedro, muda a vida da história daquele homem, né? Que coisa linda. João capítulo 21, vamos lá? E aí quando Pedro ele dá ouvidos ao Senhor, Pedro ele abre o coração, e Pedro diz o que para Jesus? Porque mandas, lançarei a rede. Então Pedro em obediência, ele lança a rede, e a Bíblia diz que a rede veio, lotada, abarrotada de peixes. Ele teve o milagre. Então, qual é a tônica da nossa mensagem do domingo passado e de hoje? Confiar naquilo que Jesus disse faz diferença. Você quer viver milagre? Confie naquilo que o Senhor está te falando. É aqui em João capítulo 21,
ver que depois que Jesus ressuscitou, ele ainda apareceu algumas vezes aos discípulos. Essa aqui é a terceira vez que Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos discípulos. Vamos lá? João capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, ou seja, ele se revelou outra vez aos discípulos. Essa já era a terceira vez. Ele apareceu lá na casa, quando os discípulos estavam cheios de medo. Ele aparece no meio da sala e diz: Pai, seja conosco. Jesus veio trazer paz. Amém? Depois ele manifestou outra vez ali, quando Tomé disse que não acreditava que Jesus estava vivo. Tomé, toca aqui, né? Encosta aqui nas feridas. Aí ele: não, Senhor meu, eu creio. Porque vistes crer? Então bendito aquele, bem-aventurado aquele que não viu nem creu. Então nós não vemos Jesus hoje, irmãos, de carne e osso. Amém? Jesus está na glória, está lá preparando lugar para nós, mas Ele não nos deixou órfãos nem desamparados. A Bíblia diz que o Espírito Santo da verdade já está conosco, dentro de nós, Ele flui. Então nós não estamos sozinhos. Amém? Então toma muito cuidado desse negócio: eu vi isso, eu vi aquilo. Não, o Espírito Santo é Espírito. O Espírito a gente não vê, é igual o vento. A gente sabe que existe, a gente sente, né? Às vezes quando o vento bate, você sente, você vê as árvores movimentando, mas você não vê. Você sente, sabe que existe. Então toma muito cuidado com esse negócio de aparição, tá? Eu vi anjo, cuidado. Eu vi Jesus, cuidado. Jesus, ele se manifesta aqui, pela sua palavra, justamente para nós não sermos enganados nesses dias. O profeta, ele era a voz de Deus para o povo naquele tempo. Os anjos de Deus, eles apareciam às pessoas naquele tempo. A última aparição de anjo, irmãos, foi quando um livrou Pedro da prisão. A última vez que teve uma aparição, escrita aqui na Bíblia, de que veio um anjo na face da terra amando de Deus. Mas a partir do momento que veio a nós o Evangelho, os anjos estão trabalhando? Sim, pastor, estão trabalhando. É claro que estão. Os anjos de Deus, eles trabalham, a Bíblia diz isso, mas eles não ficam aparecendo, não. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Só para a gente entrar na mensagem aqui. Porque até Satanás se transfigura de anjos de luz. Engana muitos. Satanás parece que ele enganava o povo de Deus toda hora, todo momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Eu vi. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão te mostrando. Olhando sempre para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Olhando para a palavra. Então vamos continuar aí. Versículo 2: estavam juntos. Olha que detalhe aqui, Jesus, ele só se manifesta onde tem união. Lembra do Salmo 103? O que está escrito lá no Salmo 103? Vamos ver se você lembra. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali Deus ordena a bênção. Então os discípulos estavam juntos, versículo 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Isso aqui lembrou aquele primeiro cenário que quando Pedro conheceu Jesus. Todos estavam ali juntos, pescando, trabalharam a noite toda e nada apanharam. Mas a partir do momento que veio Jesus, usou o barco de Pedro como igreja, como púlpito, pregou para a multidão que estava na praia. Pedro estava ali, só ouvindo, guardando no coração toda a palavra. O que aconteceu? Jesus deu uma ordem: volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, mas nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E assim houve aquele milagre. Para nós agora, irmãos, nesse segundo episódio, fica um detalhe
que às vezes nós passamos desapercebidos. Nós temos a primeira informação, a primeira situação, que o milagre só veio depois da palavra de Jesus. Só que aqui, eles entenderam que Jesus já não está mais no nosso meio. Vamos fazer a coisa do nosso jeito. Eles tomaram uma atitude sem buscar o Senhor. E eles nada apanharam. Isso aqui fica um detalhe para a gente. Nunca faça nada fora da direção de Jesus. Porque o trabalho ele se torna em vão. Ele se torna exaustivo, cansativo. Então sempre faça tudo que você fizer. O apóstolo Paulo ele diz: tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Faça na direção dele. Você vai resolver um problema na rua? Vai no nome de Jesus. Senhor, estou saindo agora, estou indo resolver um problema, seja no banco, seja na padaria, enfim, irmãos. Aquilo que você precisa fazer naquele dia. Saiu de casa, não saia de qualquer forma. Tem gente que sai assim, ó, sai de qualquer jeito, às vezes não toma um café reforçado e passa a mão na mão de fraqueza. Você não para para pensar. Tudo na nossa vida, irmãos, a gente precisa se programar. As pessoas, nós estamos numa cultura que tudo tem que ser rápido demais. As pessoas não se programam para nada. É uma correria, é uma coisa alucinada, tem que ser rápido, 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 rápido. As crianças, eu estava até conversando com a irmã aqui um pouco mais cedo. As crianças hoje em dia não esperam nem para nascer, irmãos. Não espera o tempo certinho de nascer, não. É que já quer nascer com 5, 6, 7 meses e já quer vir ao mundo. É uma cultura que já é programada para ser tudo rápido. A maior rede que movimenta dinheiro toda a face da terra se chama fast food. O que é isso? Comida rápida. A McDonald's. Você não precisa nem enfrentar fila, não sabia disso? Você vai com o carro lá, entra no drive-thru lá, você já pega o oferecido. Quando você termina de passar com o carro, o seu lanche já está na mão. Seus motoboys não ficam doidos, vamos para cá. Passa aquela mulher, quanto mais entregas, mais eles ganham. A pessoa quando compra algo na internet, ela quer com rapidez. A nossa cultura é assim. A cultura, principalmente brasileira, é ter tudo muito rápido. Só que nós estamos no mundo, mas nós não somos. Nós temos que parar, andar com paciência, olhar para a palavra e tudo que a gente fizer, faça em nome de Jesus. Você quer que aquilo que você saiu para fazer dê certo? Então coloca Jesus na frente. Jesus, estou indo naquele banco, estou indo naquela padaria, me guarda. E quantas pessoas saem para comprar um pão e não voltam, irmãos? Com tanta violência. Viu a chacina que aconteceu ontem? O pessoal lá estava capinando, cortando lenha, não tem de direito. Passou lá e mata. Morreu 4 pessoas de uma vez. Um outro está em estado grave, no hospital. As pessoas estão numa cultura. Estou saindo, mas não sei se volto. Não. Bendita a sua entrada e a sua saída. Nós temos uma palavra que é do nosso poder. Só que por causa da corrigir não presta atenção. Pedro aqui, mas os outros discípulos, tinham que ficar o quê? Esperando qual foi a ordem que Jesus deu para eles. Ficar em Jerusalém até que do alto veio o quê? O revestimento do Espírito Santo. Mas que eles fizeram? Não, vou pescar. Era o momento de pescar, igreja? Não, era o momento de aguardar. Às vezes, no momento que você tem que esperar na direção de Deus, você está fazendo outra coisa. E aí aquilo vem sem resultado algum. Porque é uma correria, não para meditar se é a vontade de Deus, se não é. Aquilo traz cansaço, irmãos. Fadiga, é algo que não dá certo. Já é colocado a pessoa quando algo não dá certo? A muda até de humor, irmãos. Fica com a cara amarrada. Às vezes adoece a casa inteira. Porque algo não deu certo do jeito que ela queria. Mas por quê? Porque às vezes não era o tempo de fazer. Tudo tem o tempo de terminar. E aqui não era o tempo deles saírem para pescar, era o tempo de ficar em casa quieto. E aí ele quiser, vou pescar. Pedro, principalmente o Pedro, que ainda não era convertido, igreja, principalmente o Pedro, que lá atrás passou uma noite inteira exaustiva, tentando pegar uma piaba, não pegou foi nada. Só conseguiu pescar depois que Jesus deu a ordem. O milagre só vem, a solução só vem
coisa só acontece quando Jesus está na frente. Não adianta a pessoa tentar fazer a coisa do jeito dela, vai dar errado. Vai causar frustração, aborrecimento e, em muitos casos, até prejuízo. É aquela coisa, estou saindo, não sei se volto. Não, eu vou sair, vou voltar debaixo da graça de Deus. Ah, mas o tempo está assim, assim, assado. Não, praga alguma vai chegar na minha tenda. Eu sou filho de Deus, estou debaixo da asa do Altíssimo. Irmãos, é a palavra que traz vida. Mas tem gente vivendo como se a palavra não existisse. Virou uma pessoa comum. O povo de Israel, né, só parando aqui um pouquinho, só para a gente entender, né, trazer para o entendimento, o povo de Israel já vivia no Egito, alguns, né, não eram todos, viviam no Egito, viviam na Babilônia, né? A Samaria foi formada por judeus que já não se identificavam mais como judeus, porque estavam virando pessoas comuns. O Senhor está procurando pessoas verdadeiras. Não, se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Se eu ando na presença dele, o Espírito Santo vai ter que fazer perfeito a minha vida. Mas tem gente que está vivendo assim, ó. Não, eu só estou vivendo. Se vier bem, se não vier bem. Se acontecer bem, se não acontecer bem. Ah, é assim mesmo, a vida é assim. Não, meu irmão. Nós temos que parar, olhar para a palavra. O que o Mestre está nos mandando fazer? Será que é tempo de guardar a rede? Será que é tempo de ir pescar sem a presença dele? Ou será que é tempo de ouvir o que Deus está nos falando? Isaías 1:19 diz o quê? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem gente comendo o pão que o diabo não você. Não é vontade de Deus. Nós vimos que Jesus ele se preocupou com a multidão que é apertada para ouvir ele, né? Voltando um pouquinho lá em Lucas capítulo 5. Jesus se preocupava com a multidão. Jesus sabia que a multidão tinha fome da palavra, mas também tinha fome na barriga. Jesus olha todas essas coisas. Jesus sabia que o Pedro precisava do peixe para poder alimentar a sua própria casa. Ele sabia que o coração do Pedro estava frustrado, mas trabalhando o dia inteiro não vê nada. Aí imagina a vergonha, né? Aí a pessoa está lá trabalhando, ela é a peixeira, eu falei no mês passado, é a peixaria da cidade, a única peixaria que tem. Ah, eu vou lá no Pedro, porque lá no Pedro ele tem cada um peixe bom, vou lá. Aí chega lá, Pedro, cadê o peixe? Pedro, que pescador é você? Imagina a vergonha. Aí imagina a mulher de Pedro. Pedro, conseguiu alguma coisa? Porque a gente precisa vender para comprar o remédio da minha mãe que está doente em casa. Porque a sogra de Pedro estava doente em casa. Nós vimos também isso aqui no ano passado. Mulher, não consegui nada. Pedro, como é que nós vamos fazer? Aí imagina ainda a coisa além. Pedro, daqui a pouco está vencendo o imposto. Daqui a pouco vence. Se não tem dinheiro para comer, se não tem dinheiro para o remédio, se não tem dinheiro para o imposto, Pedro, o que nós vamos fazer? É as perguntas do dia a dia hoje. As perguntas que estão em toda a casa de família, pensa mesmo pergunta: como é que nós vamos pagar as contas? Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Você acha que Jesus não sabe? Que você tem PTU e PVA para pagar? Claro que ele sabe. Você acha que ele não sabe que você tem a conta do mês que você precisa fazer para alimentar seus filhos? Não sabe. Você acha que ele não sabe que você precisa de uma porta de emprego para manter até a casa sobre a sua cabeça? Porque você tem que pagar o IPTU, o governo não. Sabia disso? É aqui moderno. O governo pega. Nem a casa que a gente paga por ela é nossa, se a gente for olhar. Nem o carro que a gente paga é nosso. Porque se tiver documento atrasado, vem o Detran. Já parou para pensar nisso, irmão? Que a gente vive numa guerra constante, no meio de ansiedades e preocupações, e Jesus sabe de tudo isso. Vamos voltar aqui na palavra. Nós paramos aqui no 3, né? E disse Simão Pedro: vamos pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. E foram. Subiram logo para o bar, e naquela noite nada apanharam. Frustraram mais uma vez. E sempre já amanhã, olha o cenário se repetindo. E sempre já amanhã, Jesus se apresentou
não conheceram o que era Jesus. Imagina Jesus gritando: "Ai, sou eu!" Imagina isso no barco. Quem é aquele doido lá? Irmãos, não está diferente hoje não. Jesus está se apresentando às pessoas, mas as pessoas não reconhecem mais Jesus. Elas só reconhecem a pressa. O tem que resolver, tem que fazer. Elas não estão reconhecendo a palavra que é colocada no coração. Estão correndo atrás de revelações rápidas, aparições de anjo, aparições disso, daquilo, mas quando Jesus fala na simplicidade da palavra, a pessoa não vê. Como que eu vou resolver? Jesus está dizendo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a pessoa não está preocupada em buscar a Deus, nem o reino, na justiça. Ela está preocupada com as demais coisas. Ah, mas eu tenho pressa, mas está vencendo, e está isso. Calma. Não coloque a ansiedade na frente da palavra de Deus, porque senão a rede vai voltar vazia. A oração vai voltar sem resposta. A rede é a oração. O que tem dentro da rede é a resposta. Se lançar a rede sem a palavra, sem Jesus, ela volta vazia. Vou te provar isso aqui. 4. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram a Jesus. E disse-lhes: pois Jesus, filhos, olha só, hein? Filhos, é qualquer um que chama outro de filho? Não. Vamos continuar. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Qual é a pergunta que Jesus faz hoje para nós? Qual é a sua necessidade? Ô meu filho, ô minha filha, qual é a sua necessidade? Estava falando isso essa semana com meu esposo. A gente criou uma barreira tão grande de buscar a Deus que a gente não tem coragem de falar com Deus como realmente Ele é. Quando você vai a Deus, oh meu Deus, ou não sei o quê, a gente tem uma formalidade para falar com Deus que às vezes nos impede de ouvir a voz dele. Eu falei com meu marido assim: o que Deus é para você? Se é pai, então chega como um filho. Não chega como alguém estranho. Eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, eu chego como filha, eu não chego como alguém estranho. Eu entro nos pontos, eu abro a geladeira. Eu vou lá e tenho acesso a tudo que tem lá, porque eu sou o quê? Filha. Eles não vão me negar porque são meus pais. Deus é a mesma coisa. Não foi Jesus que mandou vocês irem até Ele? Vai ao Pai, no meu nome? Então Deus quer receber você como filho. Pega uma criança e coloca formalidade nela para pedir alguma coisa para o pai e para a mãe. Eles não sabem o que é isso. Mãe, que dá? No mês todo mundo reparou? Como é que criança é? Chega no mercado, tem um monte de coisa, né? Os olhos ficam brilha. Pai, quero isso, quero aquilo, né? Minha filha, de vez em quando eu coloco no nome dela. Posso levar isso? Posso levar aquilo? Né? Porque sabe que não vai negar. Deus é a mesma coisa, meu. Tem uma partilheira cheia de coisas que vão nos fazer bem. Mas a gente tem que chegar como filho. Pai, estou precisando disso. E eu creio que o Senhor pode me dar, porque o Senhor tem para oferecer. Deus jamais, irmão, vai ter uma partilheira vazia. Ele sempre vai ter algo para oferecer. Né? Vai dar cobra para o filho? Vai dar escorpião para o filho? Não, ele vai dar um pão. Ele vai dar o melhor para o filho. Mas o filho chega lá todo formal. Não sei se Deus vai me atender. Não, primeiro ele é seu pai. Jesus resgatou você como filho dele. Não somos mais escravos ou estranhos, somos filhos. Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos adotados, somos filhos agora. O mesmo amor está sobre nós. Então nós não temos que chegar com formalidade. Como é que a Bíblia manda a gente entrar na igreja, no santuário? Com ousadia. Não é para entrar todo requenguela. Eu vou lá na igreja, né? Não, eu vou para a casa do meu pai. Chega lá, meu pai vai me abraçar, meu pai vai me curar, meu pai vai me dar uma boa comida. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava lá todo arrebentado, querendo comer a lavagem do porco?
O que ele falou? Acho que eu vou voltar para casa do meu pai. Ele não falou, vou voltar para casa do pai do meu irmão. Não, ele falou, vou voltar para casa do meu pai, porque lá Deus trabalhadores. Até que trabalho com meu pai tem coisa boa. Eu vou voltar para lá. Como é que o pai recebeu ele? Sai daqui, seu gastão. Gastou tudo, o problema é seu. Foi isso? Não. O pai de longe viu, correu até ele, já começou a brincar com os empregados. Separa a minha roupa, um anel, pega a sandália, pega tudo, mata o bezerro. Faz tudo. Porque meu filho está de volta. Então essa, a ousadia de entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Você não é estranho. Diga para o seu irmão, você não é estranho. Você é filho. Não é? E Jesus perguntou, tens alguma coisa para comer? O que eles responderam? Não tem. 6. E eles disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Mas a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, os pescadores eram o mesmo. O que teve de diferença aí, irmãos? A palavra de Jesus. Se Ele mandou você esperar, irmão, espere com paciência no Senhor. Se Ele mandou você agir, faça em nome do Senhor. Lembra do Davi, quando foi matar o gigante? Eu vou na força do Senhor dos exércitos. Ele foi lá e matou o gigante, irmão. Ele tinha condições humanas de matar um gigante? Não, porque ele era pequeno. Ele era um rapazote de 17 anos. Tinha condição de matar um homem experimentado na guerra e ainda grande? Não. Mas ele fez porque ele foi em nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor, inclinou seus ouvidos para mim, me tirou de um charco de outro. Até me esperar Deus usar de Deus. Se os discípulos tivessem esperado, tinha evitado tudo isso aqui. Mas mesmo na atitude errada, o amor de Deus ele fala mais alto. Vou lá resgatar meus filhos antes que eles se busquem no mar. E então, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, está falando de João aqui, tá? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica porque estava nu e lançou-se no mar. Às vezes, irmãos, o que acontece? Aqui, lógico, eram vestes físicas, tá? Mas para nós hoje são vestes espirituais. O que Efésios 6 diz? Nós devemos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Tem um cristão não é revestido. Qualquer ventinho, está com medo. Qualquer coisinha, estou saindo da igreja. Qualquer coisinha, não vai dar certo. Qualquer coisinha, eu nasci para sofrer. Sabe o que é isso? Falta de revestimento espiritual. Se revestir no Senhor e na força do seu poder, colocando a armadura de Deus. Ele coloca à disposição. Ele fala lá no capacete da salvação, para proteger os pensamentos. Falei no domingo passado, tem gente, irmão, tem tudo para dar certo na vida, mas por causa do pensamento negativo ela perde. Está tudo dando certo, aí do nada. Alguma coisa vai acontecer, porque quando começa a dar certo assim, já estou até vendo. Ela mesmo se segura. Porque a nossa língua, ela tem poder. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, diz o quê? Que na nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então aquilo que a pessoa fala é algo que já está o coração cheio. Se o coração só está falando, pensando coisas negativas, a boca vai confessar. E aquilo que a boca fala acontece mesmo. Mas o que acontece pragas aí fora? A gente se pragueja a outra, irmão, e aquilo vira um inferno na vida da pessoa. Ela lança uma maldição, né? A pessoa vai perdendo tudo por causa de uma palavra. Não precisou nem fazer uma macumba, não. Não precisou nem fazer um despacho no terreiro, não. Só uma palavra que ela lançou. Nossa, você nunca vai ser feliz na vida. Quantas pessoas que crescem assim? Tudo dando errado. E ela precisa urgentemente se revestir no Senhor e na força do seu poder. Não é porque é para acontecer, irmãos.
Deus, ele, desde o início, ele programou só coisas boas para os seus filhos. O rei Davi, em um dos seus salmos, não me recordo aqui direitinho qual que é, mas ele fala que todos os nossos dias já estavam escritos antes dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe. Você imagina, a gente nem existia ainda, Deus já estava falando, vou criar a Maria, ela vai ser feliz, tal. Pastor, e por que não acontece? Porque a pessoa toma escolhas diferentes. Deus, ele respeita muito isso, irmãos. Deus não proibiu aqui, Jesus não proibiu os discípulos de pescar. Ele só falou, espera. Mas é a decisão da pessoa, irmão. Se ela ficar na dependência de Deus, nós falamos, né, do Salmo 23, um tempo atrás aí, alguns cultos atrás, o Salmo 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foi no culto de quarta-feira, perdão. No culto de quarta-feira. Se Deus é o nosso pastor, o que o pastor faz com a ovelha? Ele não cuida? Ele não procura um pasto verdinho? Uma grama verdinha? Ele não protege ali a ovelha do lobo, do musgo, né, o que Davi fazia? Então, se nós nos colocamos na mão de Deus como ovelhas, a ovelha é obediente. Só que o bode quer sempre o quê? Vazar do cerco para fora. Irmãos, eu tive uma experiência disso uma vez. Minha mãe morava no interior nessa época, e eu estava indicado deixar as crianças lá, né, como sempre. Mas vamos voltar aqui. Aí, eu olhei assim uma cerca baixinha, irmãos, né, uma cerca bem baixinha. E até chegar na casa era muitos quilômetros que tinha que dirigir, né? Meu marido trabalhando direto, era eu que me levava. E aí eu vi um bode, irmãos, descendo, espinha lá de rua abaixo. Eu falei, meu Deus, vai se quebrar todinha naquela cerca. E não pode na cerca, o bicho abaixou, parecia uma folha de papel, passou debaixo da cerca. Mas que bicho danado, né? Ele pulou a cerca, mas quem é que protege ele? Agora, depois da cerca, dentro da cerca, ele estava protegido. Mas tem gente que acha, irmão, que a cerca espiritual é o quê? É que a igreja quer escravizar o membro, né? Que aquele pastor quer mandar na vida daquela ovelha. Não, segurança. Tem gente que não quer andar com Jesus porque está achando que a segurança que Jesus tem para oferecer através da obediência é coisa de outro mundo. Ah, deixa eu viver minha vida. E a pessoa vive. Ela vive a vida dela. Só que ela não pode reclamar das escolhas. Se eu planto laranja querendo limão, eu não posso reclamar quando nascer o quê? Laranja. Você entendeu agora? Jesus falou, espera até que eu venha. Né? Espera até que no mal seja revestido. Ah, vou pescar. Ele tinha que pescar na hora daquela, irmão. Ainda foi pelado. Peladão pescando. Imagina. Né? Como diz o antigo, tempo de pegar uma gripe, um resfriado, né? Não é assim que eu te falava? Não pode ficar sem roupa, porque, né, vai resfriar. Imagina chuva e outro mar, vento, chuva com vento, não era uma ladainha. Não é verdade? Mas Pedro foi, sem roupa. Meu irmão, não vai para uma batalha sem revestimento espiritual. Não vai resolver problemas sem revestimento espiritual. Até para você fazer uma oração, irmãos. Você não pode fazer uma oração pelada. Eu tenho que botar roupa? Não, estou falando de roupa física, amém? Estou falando de roupa espiritual. Qual é a nossa roupa espiritual? A palavra de Deus. Se você for só orar para ficar falando, a oração não é ouvida, não é aprendida. Por quê? Porque Deus, ele vela, o compromisso de Deus não é comigo, não é com você. Sabia disso? O compromisso dele é com a palavra. Se você chega lá, Senhor, a tua palavra diz, epa, eu tenho compromisso com ele, porque ele está na minha palavra. Se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres. Palavra, irmão. Aí a pessoa sabe o caminho, mas ela prefere fazer a coisa do jeito dela. Aí não pode reclamar. Então nós temos aqui, irmãos, que ter uma consciência de sabedoria e obediência. Tudo que eu for fazer daqui para frente, não importa se daqui para trás deu errado, esquece. Tem gente que está preso lá no ano 2000, está lá em 1990. Esquece, você não vai voltar. Amém? Mas você tem daqui para frente. Você não pode voltar no tempo, né? Seria uma boa, não seria? Você poder voltar no tempo, tomar umas atitudes mais acertadas. Ah, pastor, não fala não. Se eu pudesse voltar uns 30, 40 anos atrás, eu não tinha feito tanta besteira. Nenhuma. Tem que ter feito também. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode mais juntar. Felizmente.
arroz e coisa e tal. Mas você não pode fazer mais nada. Conta isso, relaxa, sossega. Você não pode fazer mais nada. Porém, o seu destino à frente você pode mudar. Se você colocar a casa em ordem, andar na obediência, você vai ter mais 15 anos na frente. Acabar esses 15 anos, você tem mais 15 anos. Até Jesus voltar. Você tem tempo sobre. Mas tem que estar de obediência. Amém? 8. O nu aqui, irmãos, também ele representa a vergonha, tá? Tem gente que está muito na vergonha, não tem mais coragem de voltar a Jesus. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados. Quer dizer, isso, uns 100 metros mais ou menos, tá, igreja? Levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali o quê? Brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus preparou o que para eles, igreja? Um delicioso café da manhã. Meu irmão, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando você dá ouvidos a Jesus, o milagre vem. Ele preenche a sua vida com aquilo que falta. Abraça o Espírito Santo. Amém? O que aquece a palavra dentro de nós é o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar. Até receber. Amém? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder pelo Espírito Santo. Sem Espírito não tem vida, irmãos. Amém? Se esse corpo mortal meu aqui, se Jesus tirar o fôlego, tirar o Espírito, acabou. Fala sobre o corpo. Acabou. O Espírito é vida. Que dá vida ao ser humano é o Espírito. Que dá vida à alma do ser humano é o Espírito Santo. Não pode estar sem o Espírito Santo. Jesus constantemente andava com o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Eu tenho que buscar. O peixe, ele representa o quê? O peixe representa um milagre na vida do Filho de Deus. É o resultado, a resposta de oração. E o pão, irmãos, é inegável. O pão é a palavra. O pão é o próprio Jesus. Versículo 10. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de quantos? 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Meu irmão, o milagre de Deus vai vir sem estragar com a sua vida, sem romper a sua sanidade mental. O milagre vem para acrescentar, para te deixar melhor, para te deixar mais perto de Deus. A bênção de Deus, meu irmão, a Bíblia diz que a bênção de Deus é que não traz dores, ela traz riqueza, crescimento, ela te enriquece, ela te faz crescer como pessoa, como servo de Deus, como filho de Deus, como uma bênção lá na sua família, uma bênção no seu trabalho, uma bênção na sociedade. Isso é uma bênção aqui dentro da igreja. A bênção de Deus é o cumprimento da palavra do Senhor na sua vida. Isso é bênção. Tem gente que acha que bênção é o quê? E tem gente que não gosta de estar na igreja porque quando fala em bênção, ela já vai pedir dinheiro. Olha lá, olha o pastor, olha o pastor. Aí a pessoa se perde todinho. Se perde todinho. Faz parte? Claro que faz. Né? A Bíblia diz que dinheiro é como sombra. Você faz o que na sombra? Você fica cansado na sombra? Não, você descansa. O dinheiro serve para te dar um descanso, entre aspas, mas a paz verdadeira é Jesus quem dá. Amém? Prosperidade faz parte do pacote. Não é o essencial, mas é o primordial que está ali dentro, né? Faz parte das bênçãos que enriquece, porque você vai precisar para pagar suas contas. Pedro tinha quanto para pagar, sim ou não? Tinha. Né? Mas Jesus foi tão bom, fez um milagre da primeira vez com Pedro, teve peixe, curou a sogra dele, chamou ele para ser pescador de homens, e aqui está Jesus provando outra vez que mesmo ele sendo glorificado,
voltou para o Pai, estava aqui ressurreto. A preocupação dele ainda estava sobre os amigos dele. Meu irmão, não importa se Jesus está lá no céu preparando o horário, Ele não vai deixar você sozinho. A preocupação dele continua aqui com você. Você coma bem, viva bem, seja uma bênção. Você cresça, apareça, amém? Seja revestido no céu com o Espírito Santo. Olha, você transborde da palavra dele. E quando acontecer qualquer situação, você não vai se desesperar. Você não vai ter medo. Você não vai correr para alguém te ajudar. Não, você vai ter tudo que você precisa ali com você. Jesus, a palavra, o Espírito Santo, o poder de Deus. Amém? Então vamos aplaudir Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Ele ainda se preocupa, igreja. Ele ainda continua sendo Deus. Né? Ainda que no momento ele abriu mão da glória dele, mas ele quer que a glória dele esteja sobre você. Os discípulos ouviram a voz do Senhor. Fala, Senhor. Muitos estão aqui, Pai, esperando aquela confirmação. O menino Samuel ouviu a voz do Senhor. Pai, o Senhor nos trouxe a esse lugar. Eis-me aqui. O Senhor não trouxe esse povo a esse lugar. Eis-me aqui. Essa pessoa abriu o coração para a tua palavra hoje. Talvez ela está como aqueles discípulos, trabalhando sem resposta. E ela está dizendo: Senhor, eu quero a direção do Senhor para a minha vida.
Doce voz que me chama.
sempre uma resposta para você, uma palavra para te alimentar. Não te deixarei e nem te desampararei. Qual o milagre que você precisa agora? Essa ele agora. Essa ele agora. A resposta que você precisa. Deus poderoso. Deus poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos.
tudo é possível, pois tudo é possível, pois tudo